Boa noite. Eu sempre tenho dificuldade para escolher um tema, para pregar. Nas quartas-feiras a gente estava falando sobre o livro de Marcos, então era bem fácil, assim, era vir aí, primeiro capítulo, primeiro dia, primeiro capítulo, versículo 1, Segundo dia, um versículo depois do primeiro, e assim vai. Mas quando é uma coisa esporádica, assim, que você não sabe, prega uma ou duas vezes a cada 3 meses, é sempre difícil escolher um tema. E eu sei que tem gente que sobe aqui com muita certeza, que ouve uma mensagem, assim, que fica convicto de que aquela mensagem é a mensagem de Deus para a igreja, e eu nunca tenho muitas convicções, não. Aí até eu chegar, eu estava em dúvida entre 2 mensagens completamente diferentes. Aí o pastor leu o texto de uma delas. Aí, então vai ser essa. Aí eu entendi que era para ser. Espero que seja. Vamos abrir de novo João capítulo 1. Eu só quero ler um versículo, que é o versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do único Filho, do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. A NVI traz a palavra, pode ser. Tornou-se carne e viveu entre nós. Eu me lembro que eu estava decidindo se eu ia para o seminário ou não, mais ou menos 10 anos atrás. Aí eu falei com um amigo meu, disse, estou pensando em ir para o seminário, fazer teologia, na época eu fazia engenharia. Aí ele virou para mim assim, muito sério, com todo aquele ar de... que vai dar aquela mensagem marcante, Ele falou assim, Deus usou uma jumenta, Eu fiquei muito tranquilo com isso. Por quê? Isso tira o peso, entendeu? Ótimo, achei maravilhoso. Nunca esqueci. Vou ter os cabelos brancos do pastor Eliezer e vou lembrar do dia que o meu amigo tirou de mim todo o peso e a responsabilidade, de estudar teologia. Maravilhoso. João 1, como o pastor já falou, é esse prólogo joanino, como o evangelho de João começa, ele traz essa... De forma muito diferente dos outros evangelhos, ele nos dá uma apresentação de quem foi Jesus. E João foi um cara, assim, genial nisso que ele fez. Porque João 1, ele condensa várias ideias fundamentais, assim, super importantes, em um texto curto. Então, se você pegar, por exemplo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Isso é uma frase curta, de pouquíssimas palavras, e que tem ideias muito profundas. O que João faz aqui, assim, uma introdução bem simples e rápida, é pegar a ideia do logos, da filosofia grega, pegar a ideia da palavra criadora de todas as coisas lá do Gênesis, condensar tudo isso em Jesus e dizer, pois esse que vocês conhecem, esse que o helenismo da cultura grega conhece como logos, aquele que os judeus já falavam desde o Gênesis e aprendem desde criança quem é, a palavra criadora que cria todas as coisas, que estava lá no início de tudo, é esse aí. Uns falam uns as palavras, os outros a outra, a gente juntou todo mundo, e esse ser, que condensa todas essas qualidades, se fez carne, se fez ser humano, se fez pessoa, se fez homem. O Logos era uma ideia muito interessante, assim, mas ainda muito pouco. Principalmente os estoicos, eles acreditavam que o mundo, a natureza, a vida do ser humano, era regida por uma espécie de lei. Então, era como se tivesse uma... hoje a gente pode pensar como se fossem as leis da natureza, da física, aquela coisa toda. Você pega alguma coisa, solta, ela cai. Só uma espécie de lei, que a gente chama de lei da gravidade. O Logos também é isso. O Logos é essa lei que rege todas as coisas, que faz com que, por exemplo,
o Jonatas, que é hoje professor de engenharia, ele tem que exercer a sua capacidade, a sua habilidade de professor de engenharia, né? Então, o professor é professor, o médico nasceu para ser médico, o advogado nasceu para ser advogado, e tudo isso é organizado por esse logos, né? Como se fosse assim, uma lei universal que rege todas as coisas e faz com que o mundo funcione. Ótimo. Esse é o logos dos estoicos. Por outro lado, a palavra criadora, lá do início de todas as coisas, do Gênesis, não tem nada a ver com isso, é uma ideia completamente diferente. É o divino, que sempre existiu, né? Que a gente entende como sendo aquele Deus que era, que ainda é, que há de vir, né? Esse mesmo Deus ao longo de toda a história, que já existia quando não existia nada e que criou todas as coisas. Então, mais do que ser só uma lei que rege, ordena, organiza e dá finalidade a todos os seres humanos, João está falando que esse Logos, ele estava no início de todas as coisas, criou tudo, e não só criou como quem cria assim, vou fazer qualquer coisa aqui. Não, ele cria com personalidade. Ele cria para se relacionar com essa criação. Então, a grande diferença apresentada pelo texto bíblico em relação às outras religiões e até da filosofia grega é que Deus é um Deus pessoal, que quer se relacionar com a sua criação, que, na verdade, cria porque ama, né? E ama antes de criar, isso é muito bacana. Ele amava antes de existir. E aí João junta isso tudo, né? Então vamos lá. O logos dos estoicos, a ordem, tal, aquela coisa toda. O Deus que cria para se relacionar, perfeito, santo, eterno. Todas essas ideias se tornaram um ser humano. Aí é que começa o problema. Porque assim, o Deus do Gênesis todo mundo meio que já conhecia no ambiente judaico. O logos todo mundo conhecia no ambiente helênico, da cultura grega. Mas o ser humano, quer dizer, juntar isso tudo num ser humano, em outras palavras, pegar ideias sagradas, no caso do Antigo Testamento, da palavra criadora, e secularizar, ou seja, colocar no mundo, tornar quase que temporal, passageiro, limitado, mortal. Aí não, aí o pessoal, aí não, aí foi demais. Esse é o fundamento da nossa fé. Assim, é uma fé que não tinha muito para onde não, assim. Não tinha anexo com o mundo judeu, não tinha anexo com o mundo grego. Teve que criar o seu próprio mundo, porque era escândalo, porque era surreal. As pessoas olhavam para isso e diziam, não, mas isso não faz sentido. E aí Paulo vai pregar essa palavra aqui lá em Atenas, o pessoal, quando ouve falar que vai ter uma ressurreição do corpo, fala, aí não. Até aqui estava bom, aí você falou de ressuscitar o corpo, nada a ver esse negócio. A gente quer se libertar da carne, quando o que Deus faz é o contrário. O movimento de Deus é de se limitar, né? É de descer, de se esvaziar, é de adquirir para si características que muitos diriam que são ruins, né? É de colocar em si um corpo, uma roupa que limita, né? É de nunca ter sentido dor e escolher sentir dor. Nunca ter sentido fome e escolher sentir fome. Nunca ter sentido sede e escolher a sede, né? Nunca sentir a tristeza e escolher a tristeza. Nunca ter sentido prisão e escolher ser quase um escravo. Nunca ter sentido nada que fosse negativo, ruim. E, ainda assim, nasce, e a gente está comemorando isso, né, nessa época do ano, numa família humilde, numa cidade que não tem nenhuma... não era nada demais, era o fim do mundo, e não tem onde nascer, família pobre, perseguida. Mas é isso, foi isso que escolheu. É por isso que é escândalo. E aí você olha para o João e ele está falando exatamente isso. Vocês já ouviram falar desse Deus? O Evangelho de João é o último a ser escrito, lá, talvez aí dos anos 90, alguma coisa assim, do primeiro século, né? Então, vocês já ouviram falar desse Deus, desse Jesus, vocês sabem que ele ressuscitou, tudo mais. A ressurreição, né, é escândalo, porque a gente nunca viu ninguém voltando da morte. Mas antes disso, o nascimento
gera escândalo maior ainda, porque não faz sentido mesmo. E é por isso que Paulo chama isso de loucura. Isso para nós tem que ser um dado de fé. A gente não consegue provar. Isso é chato, não gosto de coisa que não pode provar, né? A gente começa a estudar matemática no nível superior, aí tudo é negócio de prova, né? Jonathan já sofreu também com isso. Tinha cálculo 1, prove não sei o quê, prove isso, prove aquilo. Álgebra linear, prove isso, prove aquilo. E era muito chato, mas você se acostuma com essa ideia de que pela lógica, pela razão, você sai de um ponto A, chega no ponto B, faz um caminho, né, que faça sentido, e ótimo, chegou no ponto B, maravilhoso. Aqui não. Aqui não tem caminho, é salto, é fé. Ou seja, se não houver um milagre que me faça acreditar nisso, não tem como. Não sou eu, conjecturando, usando a lógica, a linguagem, a filosofia para chegar nisso. Não é logos. Não é só isso. E também não é só o texto do Antigo Testamento. É mais do que isso. É uma nova revelação que Deus faz. Porque Ele toma para si a carne, o corpo, né? A humanidade, a dor, a morte, o sofrimento. E eu acho que a consequência direta disso, já que esse é o fundamento da nossa fé, é que a gente faça a mesma coisa. O que é muito difícil. A gente, como Jesus, a gente também é desafiado a se esvaziar. A gente, como Jesus, também precisa sacrificar parte da nossa vida, ou talvez ela toda, em prol dessa mensagem. Que foi o que Jesus fez. Veio, e a vinda de Jesus é literalmente, né, a boa mensagem, a boa nova, né, o Evangelho. E aí, esse esvaziamento é necessário para a pregação do Evangelho, para a existência do Evangelho, até para a morte de Cristo que nos proporciona a salvação. E aí, como seguidores de Cristo, como cristãos, a gente precisa imitar Cristo. E aí, esses dias, alguém me perguntou o que é o cristianismo, né? A gente estava conversando, sei lá, sobre o quê, eu falei, eu não acredito muito nisso aqui não sei o que, aquela coisa, né, de gente que precisa ler mais a Bíblia. Aí eu falei assim, não, mas isso aqui eu não sei se é bem assim e tal. Aí a pessoa falou, tá, e você acredita em quê então? Aí o que é o cristianismo para você? Aí eu falei, olha, para mim o cristianismo, assim, tentando condensar, né, em 2, 3 palavras, sei lá, uma frase, eu acho que o cristianismo é imitar Cristo. A salvação é imitar Cristo, ela não é só para ir para o céu, sabe? É mais, começa nesse esvaziamento, começa nessa noção muito cristã, de que a gente precisa acolher a dor, o sofrimento, o sacrifício, a limitação, a fome, em prol do próximo, do nosso semelhante. Às vezes até dos que, como diz o prólogo jonino, não nos recebe, daqueles que não estão nem aí para a gente. Isso é muito difícil. Aliás, isso vai na contramão de tudo que a gente é ensinado. A gente é ensinado a pensar na gente. Não, eu preciso resolver minha vida, né? Meu trabalho, meu emprego, minha família, minha casa. Carol, foi a Carol que falou que conseguiu o apartamento? A casa própria, né? Isso. 10 anos atrás, eu estava abrindo mão da minha casa própria e vindo para cá. Olha só, é legal. Casa própria nem tanto, né? Era dos meus pais, que eu acho que estão vendo agora. Mas esse movimento é necessário, de abrir mão. Eu não estou dizendo, obviamente, para você abrir mão da sua casa, claro. Mas a gente precisa avaliar o que a gente faz, né, de que forma a gente vive, como Deus espera que a gente se esvazie para amar o nosso próximo. E, portanto, o cristianismo é exatamente isso. O Verbo, que é essa divindade magnífica, né, inefável e transcendente, que se tornou um ser humano, pobre, perseguido, que morre, né? E que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Que morre injustamente, uma morte horrível, e que sabia disso tudo, né? Assumiu a missão que lhe foi dada e cumpriu até o fim. E aí, qual seria então a nossa missão? Fazer algo semelhante. De que forma? Não sei. Você vai descobrir na sua pessoalidade, aí, né, na sua caminhada. O pastor Eliezer se entendeu como alguém que deveria seguir uma carreira ministerial,
foi parte da sua missão, parte do seu sacrifício. Poderia ter feito outra coisa, né? E assim é com os que não são pastores, os que não são quaisquer outros aí, empregos, enfim, carreiras. Mas mais do que isso, né? Isso é a carreira, a família, o tempo, o recurso financeiro. E aqui a gente dá dízimo, aí tem o armazém da fé, e vai para a Realengo, e dá a cesta básica, que a gente sabe que precisa. Faz parte. Tudo isso faz parte da vida cristã. Precisa fazer. Se a gente está muito confortável, né? Se a gente está muito tranquilo, tem alguma coisa errada. Ou pode ser que tenha alguma coisa errada. E aí, a gente fala aqui de uma... Nesse texto, e a ideia que fica é: a gente precisa viver no mundo. Às vezes a gente faz essa distinção, né? A gente tem esse costume de dizer, não, o mundo é ruim, o mundo já não é alegre, o mundo lá fora, o pessoal está na praia, não sei. A gente faz essa, né? Foi para o futebol, está em pecado. Quer dizer, a gente separa, né? A igreja é uma coisa sacra, o mundo é um negócio que não serve. Quando, na verdade, Jesus, ele é alguém que concilia essas duas realidades. E aí o nosso trabalho é de secularizar a nossa vida, viver a nossa vida no mundo. Não tem o que fazer. Hoje você vive aqui. A gente vai para o céu, maravilhoso. Mas, por enquanto, você vive aqui. E aí você faz como Jesus. Você é uma ponte. Você reconcilia realidades que aparentemente são, né, contraditórias. Aliás, aparentemente não, são contraditórias. A gente faz uma distinção, é muito comum essa distinção, fazer essa distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Isso é uma coisa mais recente na ciência da religião, na teologia, de, 1900 e pouco, 1950 para frente. O profano, ele é só algo que é o que a gente vê, que faz parte da nossa realidade. Isso aqui é madeira, tá? Isso aqui, a gente tornou isso aqui sagrado. Mas isso aqui é só madeira. Isso aqui era uma árvore que foi cortada, ou sei lá o quê, né? O microfone, ele é só um circuito, um monte de dispositivo que me ajuda a fazer isso. O microfone não sacraliza nada. Isso aqui é um palco. Isso aqui é uma construção. O banco tem lá sua causa material, tem por que ele foi, o jeito que ele é feito, está pintado, inclusive da época da pandemia e tudo mais. Nada disso é sagrado em si. A nossa vida, ela não é sagrada em si mesma. A gente vive e faz parte de uma realidade profana. Sabe? A carne é uma realidade profana. E profano não é ruim, tá? Profano é só uma distinção. É só aquilo que faz parte desse mundo. A gente pega o profano, a gente sacraliza. A gente olha assim, não, esse teclado, ele faz um som maravilhoso. E a gente louva a Deus com isso. Aí parece que o teclado muda o tempo, né? Não sei se vocês já perceberam, pararam para pensar assim, como a música parece ser... Começa a ouvir a música do louvor e aí o tempo cronológico, sabe, do relógio, parece que muda, né? Demora mais. Aí você fala, eu estou ouvindo música, mas parece que o tempo não está passando. Porque é bom, porque Deus está falando comigo. Eu esqueço que eu estou na igreja, que eu estou sentado num banco, porque Deus está falando comigo, e, portanto, o tempo e o espaço, eles se tornam sagrados. Mas se você vem aqui no meio da semana, num momento que não tem culto, isso aqui é só um espaço normal, o Chicão está aqui, está limpando, como a gente limpa a nossa casa. Normal. Não tem nada de sagrado nisso, é profano igual. E, portanto, o que Jesus faz é, ele que era a realidade puramente sagrada, ele se torna secular, profano. Isso não é pecado, isso é só um movimento de descida. E que a gente precisa fazer a mesma coisa. E aí, por isso, a praia não é ruim, o futebol não é ruim, né? O teclado não é sagrado. Quer dizer, as coisas não são ruins em si mesmas, a gente pode reconciliar o profano e o sagrado, é para isso que a gente existe. A gente pode ir para a praia e ser luz na praia, e no futebol e sei lá onde. E aí, né? Trabalho, sei lá, academia, faculdade, enfim. A faculdade não é ruim, né? O curso de filosofia da UERJ não é ruim. Está entendendo? Não é. A gente pode tornar aquela realidade claramente profana, como todas as outras, em algo sagrado, porque é isso que Deus faz. A partir do momento que ele se faz profano nesse sentido, ou seja, ser humano, né, mortal, ele vem e diz, eu estou aqui reconciliando tudo.
As coisas não são ruins em si mesmas, necessariamente. A gente existe para fazer pontes. Isso não significa que o pecado seja bom. O pecado sempre vai ser ruim. Mas o que isso significa é que nem tudo necessariamente é pecado só porque a gente olha e diz, não gosto, é ruim. Esses dias eu estava em São Paulo gravando umas aulas de filosofia da religião. E aí eu tive que ler uns textos assim, muito interessantes, né? Aí eu tive uma aula lá sobre Marx, sobre Freud, sobre Nietzsche, que são todas pessoas assim. Nietzsche tem um livro que é literalmente assim, o Anticristo. Aí você olha para si, né? Não faz sentido, não vou ler esse negócio. Mas eu li. Por quê? Porque ainda que esses homens não tenham como fundamento das suas vidas a fé cristã, eles fazem críticas muito interessantes e que eu acho que a gente podia dar uma olhada. Sabe, o Nietzsche não é ruim nele mesmo, entendeu? As pessoas é que podem pegar aquilo ali e fazer alguma coisa ruim. Mas a ideia tem algo de interessante nela. Tem crítica ali que é interessante. A realidade profana nela não é ruim, porque Cristo veio para ela. Cristo andou nela. A gente não pode olhar para isso e dizer, então vamos explodir tudo, e que venham as carruagens de Elias. Não, porque a gente está aqui. E aqui a nossa missão é fazer como Cristo. Se esvaziar e amar o nosso semelhante, que talvez até nos odeie. E entender de Deus qual é a nossa missão, né? Qual papel a gente tem que desempenhar em todo esse cosmos, já que é regido por um logos, né? Infelizmente, é uma caminhada isso, você não descobre da noite para o dia. Mas é parte da nossa vida cristã. A gente vai descobrindo, vai fazendo, vai mudando. Próximo ano eu vou para a Bahia, não sei o que é que 2025. Onde é que eu vou? Não sei se 26 eu não vou estar no mesmo lugar, e assim é a vida. A gente vai fazendo a nossa parte. Sempre pensando nesse movimento de Cristo, de se esvaziar, de se tornar secular, de viver no mundo, porque o mundo existe e a gente está nele. Conciliando o mundo com Deus, porque Deus veio para isso. E é essa a nossa missão. E é assim que o prólogo joanino começa. Ora, se a palavra se tornou carne e viveu entre nós, então a gente, que já é carne, né? A gente pega essa palavra e vive entre os seres humanos. E é isso. Onde você for, você leva a palavra. Onde você for, você leva Deus. Onde você for, você leva a luz. Jesus aqui é chamado de luz? Pois bem, leve a luz. Onde você for, leve a salvação. Amém? Vamos orar? Vou fazer uma oração para encerrar. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor se fez carne. E o fundamento da nossa fé não é um Deus distante, o fundamento da nossa fé não é filosofia, o fundamento da nossa existência é a Tua vida, Pai. A Tua vida entre nós, o Teu movimento de se esvaziar, Pai. A gente espera, a gente tem esperança de que esse esvaziamento um dia nos leve para junto de Ti, por isso a gente te pede coragem para continuar esse movimento de Te levar entre os homens, de se fazer carne entre os homens, tornar realidades profanas cada vez mais sagradas, mas que, em última instância, o Teu nome seja glorificado entre os homens, Pai. E que a gente possa ser instrumento para isso, meu Deus. É o que eu te peço para mim, é o que eu te peço por cada pessoa aqui. No nome de Teu Filho, é que nós oramos. Amém.